Para os irmãos abrirem Deuteronômio 15. Amém? 15, 7. Glória a Deus. Se houver algum israelita pobre em qualquer das cidades da terra que o Senhor, o seu Deus, está dando a vocês, não endureçam o coração, nem fechem a mão para com o seu irmão pobre. Ao contrário, tenham a mão aberta e emprestem-lhe liberalmente o que ele precisar. Cuidado, que nenhum de vocês alimente este pensamento ímpio. O 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas, está se aproximando, e não quero ajudar o meu irmão pobre. Ele poderá apelar para o Senhor contra você, e você será culpado deste pecado. Dele generosamente e sem relutância no coração, pois, por isso, o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho. Aleluia. E em tudo o que você fizer. Aleluia. Sempre haverá pobres na terra, portanto, eu ordeno a você que abra o seu coração para o seu irmão israelita, tanto para o pobre como para o necessitado de sua terra. Amém? Amém. Irmãos, eu não conhecia essa palavra. Eu conheci essa palavra na primeira apostila que o pastor deu. E desde então, essa palavra começou a queimar no meu coração. Na outra vez que eu ministrei aqui dízimos e ofertas, eu contei o testemunho do meu emprego, né? Eu só esqueci de contar uma parte, que eu não dizimava antes. Eu sou convertida há 10 anos, mas nas 2 igrejas que eu passei anterior a essa, eu não dizimava. Eu via dízimos e ofertas, mas eu não tinha no meu coração isso. Eu não levava para mim e eu nem achava que era um pecado. Nem achava que eu estava em falta com Deus. E aí um dia, tinha chego só eu, a Kelly e a Mariana aqui. E aí, às vezes, eu dizimava assim, de vez em quando aqui, né, pastor? Um mês sim, um 6 não. Aí, o pastor olhou pra mim e falou assim, você precisa dizimar. Naquela hora, eu me senti tão envergonhada, que eu fiquei até com o coração endurecido na hora. Eu pensei, poxa, ele não poderia ter falado isso pra mim, é Deus que tem que me tocar. Eu pensei comigo na hora, né? E aí, eu comecei a orar e eu falei... como eu já tinha ministrado aqui antes, né, a minha vida financeira estava em ruínas. E aí eu comecei a fazer não vou dizer um voto, né? Eu comecei a falar para o Senhor, Senhor, eu vou te entregar, mas eu não quero te entregar com pesar. Que se eu entregar, eu ganhava 1.000 e pouco, se eu entregar, sei lá, R$200, vai faltar no meu mês. Eu não queria entregar assim, pensando, vai faltar porque eu conto das minhas dívidas. Eu queria entregar de coração. E aí, irmãos, quando eu comecei a entregar, o Senhor começou a fazer infinitamente mais do que eu pensava, do que eu merecia, do que eu mereço. E o que eu quero deixar é isso. Eu acredito que todos aqui são dizimistas fiéis, mas como está sendo gravado, eu espero e eu creio em nome de Jesus que alguém que não é dizimista fiel e nem ofertante ainda vai ouvir isso e vai entender que hoje, quando eu pego o meu salário, eu trabalho, se eu trabalhar eu recebo, se eu não trabalhar eu não recebo. Quando eu faço as contas do que eu recebi, eu já tiro, eu não conto com aquilo. E aquele tempo que o pastor fez um voto, até um testemunho para edificar vocês, ele falou assim, faça um voto para o Senhor, faça um voto. E eu falei, Senhor, eu vou fazer um voto. Vai ser difícil para mim. Eu vou te dar 20% do meu salário durante 3 meses. E aí, irmãos, não faltou nesses 3 meses. Eu pagava minhas contas e continuava pagando, e para honra e glória do Senhor, sobrava ainda. E aí, quando chegou, só que aí eu fiz um voto com Deus e eu pedi algo que era no meu coração, né? E aí, quando chegou o 3º mês, que foi em agosto, na primeira semana de agosto, eu paguei o dízimo, né? E falei, Senhor, acabou, a minha parte eu fiz, agora é com o Senhor. Porque como diz lá em Malaquias, né? Faça a prova do seu Deus. E aí... eu tenho uma amiga em comum minha da Kelly, a gente fez uma campanha de três madrugadas de mulheres de joelho no chão. Na segunda madrugada eu estava chorando muito, eu falei, Senhor,
eu desejo, e eu sei que é algo que o Senhor quer também. E aí eu comecei a orar, que nem eu brinco, a gente, a unção é grande, mas a gente chorando é muito feio, né? A vaga escorrendo assim. E aí quando ela acabou, ela começou a orar de um por um, eram 10 mulheres que estavam na live na hora, eu fui a última a orar. Quando ela orou por mim, ela falou, Michele, abre as suas mãos, que o Senhor está te entregando isso. Na hora o Senhor confirmou no meu coração, Ele não me entregou ainda, no reino espiritual Ele já me entregou, eu já recebi, e Ele só está pedindo os detalhes para mim. E eu vou vir aqui dar o testemunho disso futuramente. Mas é só para ver que às vezes a gente precisa liberar também no mundo espiritual as coisas. O Senhor entregou, ela falou, abre as suas mãos que o Senhor está te entregando agora. E eu recebi naquela hora, eu falei, Senhor, eu fiz prova de Ti, o Senhor fez prova de mim, e eu fui aprovada, e o Senhor sondou o meu coração e viu que havia alegria ali em dar os dízimos e as ofertas. Então, que a gente possa dar os nossos dízimos, as nossas ofertas com alegria. E como diz aqui no texto, irmãos, eu não digo só dízimos e ofertas. Uma vez o Ednei, eu já tinha pedido para eu pagar um curso para uma pessoa. E eu paguei um mês, depois não paguei mais. Só que eu não falei para a pessoa, eu falei, vou pagar o curso para você. Só dei um mês, falei, tem um curso aí, tá bom? Ah, tá bom, obrigada. E aí o Ednei veio aqui ministrar dízimos e ofertas. Naquela semana ele falou, se Deus está pedindo para você pagar o curso para alguém, então pague. Eu não sei nem se ele lembra disso. E aí eu falei, Senhor, é isso, sabe? Aí a pessoa até falou para mim assim, não, mas eu não sei se eu vou fazer, eu não quero saber se você vai fazer ou não, eu vou pagar. Aí eu vou ser Deus, que eu com Deus a minha parte estou fazendo. Então, que a gente aprenda que a gente não lança a palavra solta. E não é, como diz aqui o texto, aqui não fala especificamente de dízimos e ofertas, mas fala para ajudar os necessitados. Então, quando vocês sentirem no coração de ajudar alguém, não tem com pesar, pensando assim, Senhor, mas posso ser que falte na minha casa. Às vezes a gente tem um irmão que está precisando de uma cesta básica, alguém até da nossa família que a gente não sabe direito, ou até ouve falar, fulano está necessitado, vai lá. Então, se tem um pacote de arroz, dá metade para ele, fica com metade, porque o Senhor vai fazer infinitamente mais do que a gente pede, do que a gente merece nesse mundo. Porque Ele quer que a gente viva uma vida de abundância e não uma vida de migalhas. Se você tem o seu carro, não fica, como eu posso dizer, pensando, como que eu vou encher o tanque do meu carro, como que eu vou andar, que a gasolina não vai dar. Não pensa, vai lá e põe, que a gasolina vai render. Se faz 13 litros, 3 km por litro, vai fazer 33. Você dá a 100 por 1, não esqueçam. Amém? Glória a Deus. Vou chamar o pastor aqui para orar pelos dizimistas.